Prever as condições climáticas é essencial para assegurar o correto manejo e planejamento das lavouras. Nesse contexto, o novo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, visitou nesta segunda-feira a sede do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília para conhecer a estrutura operacional do órgão e discutir a ampliação da rede de monitoramento climático. No local, foi apresentada a estrutura do Instituto, incluindo o Centro de Previsão Meteorológica, a área de processamento de dados e as instalações que passaram por reforma para modernização. O processo de ampliação da rede de monitoramento foi um dos principais temas apresentados durante a reunião, com destaque para as aberturas de 54 estações no Rio Grande do Sul em apenas um ano e as 27 unidades recém-inauguradas em Mato Grosso. Outro destaque foram as ações em andamento, como o projeto de implantação de 220 novas estações voltadas ao monitoramento nas bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, garantir maior segurança energética e apoiar a gestão eficiente dos recursos hídricos. Ao final da visita, o ministro ressaltou a importância estratégica do IMET para o desenvolvimento do agro brasileiro e os investimentos realizados na modernização do Instituto. Não dá para fazer uma agricultura com sucesso se você não tem a questão climática presente nas suas preocupações, e tudo que eu vi aqui dá conta do enorme investimento que foi feito nos últimos 3 anos. O diretor do IMET, Carlos Alberto Jurglewitz, celebrou os investimentos recentes e a nomeação de novos servidores para melhorar ainda mais os serviços do órgão. Já temos hoje 85% de assertividade na nossa previsão meteorológica, e com a chegada dos novos concursados, nós conseguiremos aumentar essa efetividade, fazendo com que a gente possa entregar para o Brasil a melhor meteorologia e a melhor assertividade. Com 116 anos de atuação, o IMET, vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, é a referência nacional no monitoramento do tempo e do clima para emissão diária de previsões, avisos de tempo severo e boletins agroclimatológicos, serviços estratégicos para a agropecuária brasileira e para a sociedade. Atualmente, o Instituto conta com cerca de 700 estações meteorológicas, além de uma rede parceira que reúne cerca de 10 mil estações cadastradas. Reportagem Álvaro Couto. As eleições gerais no Brasil devem mobilizar mais de 155 milhões de eleitores em todo o país. A votação ocorre tradicionalmente em até 2 turnos. O primeiro está previsto para o dia 4 de outubro. Já o segundo turno, quando necessário, acontece em 25 de outubro. Em todo o território nacional, o horário é unificado. As urnas são abertas às 8 horas da manhã e fechadas às 17 horas, seguindo o horário de Brasília. Nessas eleições, os brasileiros vão escolher seus representantes em diferentes níveis. Estão em disputa os cargos de presidente e vice-presidente da República, governadores e seus vices, além de senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Ao todo, será eleito um presidente com seu vice, 27 governadores, também com seus respectivos vices, e 54 senadores, o que corresponde a 2/3 do Senado Federal. A Câmara dos Deputados terá suas 513 vagas preenchidas, enquanto o número de deputados estaduais varia de acordo com cada estado. Vale lembrar que o Senado não é renovado completamente de uma só vez. A cada eleição, apenas parte das cadeiras é disputada. Na hora de votar, o eleitor deve seguir uma ordem específica na urna eletrônica. Primeiro, escolhe seus candidatos a deputado federal e deputado estadual e distrital. Depois, é a vez do senador, podendo votar em mais de um nome, dependendo da quantidade de vagas em disputa. Em seguida, o voto é para governador e, por último, para presidente da República. O processo é simples, basta digitar o número do candidato ou do partido. Na tela, aparecem informações como nome, foto, cargo e legenda, permitindo a conferência antes da confirmação do voto. Reportagem Marquesan Araújo. A estratégia Alimenta Cidades passa a atender mais de 1.000 municípios em todo o país. A ampliação foi oficializada com uma portaria publicada no Diário Oficial da União. O texto confirma as cidades habilitadas e apresenta uma lista de espera com municípios que já cumpriram os critérios para participar. A nova etapa, chamada Alimenta Cidades mais 1.000, amplia a participação dos municípios que passam a liderar ações locais. A seleção priorizou cidades das regiões Norte e Nordeste e áreas com maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Cerca de 80% dos municípios selecionados estão nessas regiões, a maioria com até 50 mil habitantes. Entre os estados com mais cidades incluídas estão Pará e Ceará, com um pouco mais de 100 municípios cada. A estratégia oferece apoio técnico e ferramentas para ações integradas nas áreas de assistência social, agricultura e meio ambiente. O objetivo é fortalecer políticas públicas de segurança alimentar e ampliar o acesso a sistemas alimentares mais adequados nas cidades. Saiba mais em gov.br/MDS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, realizou nesta terça-feira, 14 de abril, uma mobilização para entregar cartas nominais a todos os deputados e senadores contra a redução da jornada de trabalho. No documento, a entidade solicita apoio para que o Congresso Nacional amplie o diálogo sobre os impactos da mudança na economia e para que o tema não seja votado em ano eleitoral. Na carta, o presidente da CNI, Ricardo Alban, manifesta preocupação com a possibilidade de o Congresso aprovar, em regime de urgência, propostas que alterem a jornada de trabalho. Segundo ele, uma eventual redução da escala terá impacto direto na competitividade do país, nos empregos formais e na produtividade das empresas brasileiras. A conquista, para ela ser uma verdadeira conquista, ela tem que ser sustentável. Nós temos toda uma discussão que precisa ser amadurecida, não precisa ser feita de uma forma assodada. Em um ano eleitoral, que as decisões não vão ser racíveis, não vão ser prudentes, não vão ser sustentáveis. Segundo Alban, a indústria reconhece a importância do aperfeiçoamento das relações de trabalho, mas entende que mudanças dessa dimensão não devem ocorrer sem análise técnica consistente, transição adequada e ganhos reais de produtividade. A história recente contemporânea da relação capital-trabalho sempre foi feita de uma transição entre a melhoria das condições de trabalho e a redução de uma possível jornada de forma gradativa e com muito entendimento. Preferencialmente sempre foi através de negociações. Nós queremos fazer isso, mas tem que ser de forma sustentável. Nós precisamos aumentar a produtividade de fato. Ninguém tem dúvidas que produtividade é quem determina as melhores condições de trabalho. Na carta, a CNI apresenta estudos recentes sobre o impacto econômico da redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, com manutenção dos salários. Segundo as projeções, os custos com empregados formais podem aumentar em até 267 bilhões de reais por ano para as empresas. Os efeitos tendem a ser mais severos para empresas de menor porte, que possuem menor capacidade de absorver o aumento dos custos. A carta foi entregue junto a um manifesto assinado pela CNI e por mais de 800 instituições da indústria, incluindo 27 federações estaduais, 98 associações setoriais e 741 sindicatos industriais. Reportagem Paloma Custódio. A área de cana-de-açúcar disponível para colheita no centro-sul do Brasil ultrapassou 8.900.000 hectares na safra 2025-2026. O número reforça a força da cultura na principal região produtora do país. O levantamento foi realizado pela Serasa Experian, com base em imagens de satélite e tecnologias avançadas de monitoramento que permitem identificar com precisão as áreas cultivadas. Os dados mostram que a produção está fortemente concentrada no estado de São Paulo, responsável por mais da metade de toda a área plantada, com cerca de 57%. Em seguida aparecem Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que juntos completam a maior parte restante da produção. Apesar dessa concentração, a cultura está presente em uma ampla área do território. Cerca de um quarto dos municípios do Centro-Sul cultivam a cana,
e mais de 800 cidades participam da produção. Mesmo assim, poucos polos se destacam, já que apenas 12 municípios concentram aproximadamente 10% de toda a área cultivada, mostrando a existência de regiões com produção em larga escala. Outro ponto importante é o uso da terra. Em São Paulo, a cana ocupa uma fatia significativa das áreas agrícolas disponíveis com alto nível de aproveitamento. Já em estados como Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a ocupação ainda é relativamente baixa, o que indica espaço para a expansão da cultura. Esse cenário reforça o papel estratégico da cana-de-açúcar no Brasil, especialmente em um momento em que os biocombustíveis voltam a ganhar destaque na agenda energética. Além disso, o uso de geotecnologia e imagens de satélite tem ampliado a precisão das análises no campo, contribuindo para o planejamento e a tomada de decisões no agronegócio. Reportagem Marquesan Araújo. O governo federal publicou nesta quarta-feira, dia 15, uma portaria que define os setores que poderão acessar os 15 bilhões de reais adicionais do Plano Brasil Soberano. Os recursos, oriundos do superávit do Fundo de Garantia à Exportação, vão priorizar indústrias de maior intensidade tecnológica e setores considerados estratégicos para o país, além de empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos e pela guerra no Oriente Médio. A medida provisória que instituiu o programa estabelece que recursos podem ser usados para capital de giro, aquisição de bens de capital ou investimentos para adaptação de atividade produtiva, investimentos para ampliar a capacidade produtiva ou de adensamento da cadeia de produção e investimento em inovação tecnológica ou adaptação de produtos, serviços e processos. As taxas de juros dos empréstimos deverão ser definidas nesta semana em reunião do Conselho Monetário Nacional. Entre os segmentos elegíveis estão máquinas e equipamentos, setor automotivo, produtos químicos e farmacêuticos, eletrônicos, aeronáutica, máquinas elétricas, borracha e plásticos, têxtil, além de minerais críticos e terras raras. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a medida busca preservar empregos, fortalecer cadeias produtivas e reduzir a vulnerabilidade externa da indústria brasileira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. De Ação 2026 para o setor audiovisual foi aprovado pelo Ministério da Cultura com previsão de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em investimentos. A decisão foi tomada durante as reuniões do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Os encontros foram presididos pela ministra Margarete Menezes e reuniram representantes do governo e do setor audiovisual para definir as diretrizes do próximo ciclo de políticas públicas. Margarete destacou o momento positivo do audiovisual e a importância do trabalho realizado pelo Conselho e o Comitê para o fortalecimento do setor. E em relação a essa pauta tão importante que é sobre o audiovisual brasileiro, essa consolidação, essa reorganização da governança do audiovisual foi muito importante para a gente conseguir começar a dar passos mais estruturantes mesmo, né? A Agência Nacional do Cinema, Ancine, apresentou dados para a definição das ações. Do total previsto, cerca de 976 milhões de reais serão destinados a ações de investimento e 460 milhões a operações de crédito. Os recursos vão contemplar diferentes linhas, com destaque para o cinema, a televisão e o vídeo sob demanda, além de financiamento para a infraestrutura. O plano de ação também inclui a retomada de investimentos em núcleos criativos, voltados ao desenvolvimento de projetos audiovisuais.
Entre os objetivos estão fortalecer a produção nacional, ampliar a presença das obras brasileiras no mercado e incentivar novos talentos em todo o país. A proposta também prevê maior equilíbrio regional na distribuição dos recursos, com até 40% dos investimentos destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O setor segue em crescimento com mais de 3.500 salas em funcionamento no país e mais de 11 milhões de espectadores para filmes brasileiros em 2025. O Plano de Ação 2026 ainda prevê novos editais e ações que serão lançados conforme a disponibilidade orçamentária. Para mais informações, acesse www.gov.br/cultura. O mais recente boletim Infogripe, divulgado nesta quinta-feira, 9 de abril, pela Fiocruz, aponta aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, associados ao vírus influenza A em grande parte da região centro-sul do país. Segundo o levantamento, o crescimento foi observado em estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Nordeste, o avanço da doença também foi identificado em estados como Paraíba, Alagoas e Sergipe. Por outro lado, algumas localidades já apresentam sinais de estabilização ou queda nos casos de influenza A. Esse cenário foi observado em estados do Norte, como Amapá, Pará e Rondônia, estados do Nordeste, como Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco, além do estado do Rio de Janeiro. Apesar do subclado K do vírus influenza A, chamada de supergripe, estar em circulação no país e ser mais transmissível, a pesquisadora do boletim Infogripe, Tatiana Portela, afirma que a cepa não causa mais óbitos ou casos graves em relação aos outros vírus da gripe. E o que a gente sabe desse vírus é que ele é mais transmissível, então ele causa, mais casos aí de gripe, mas ele não é um vírus mais virulento, então ele não causa mais casos graves ou óbitos em relação aos outros vírus da influenza. O vírus da influenza ele está sempre sofrendo mutações, por isso que a vacina contra o vírus ela é atualizada todo ano, E a vacina da influenza atual aqui do Brasil, ela é a vacina mais atualizada e ela protege aí contra o subclado K. Além da influenza, o boletim destaca o aumento de casos de SRAG causados pelo vírus sincicial respiratório, o VSR, que afeta principalmente crianças de até 2 anos. O crescimento foi registrado em diversos estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Já os casos graves provocados por rinovírus apresentam sinais de interrupção do crescimento ou queda na maior parte do país, mas ainda seguem em alta nos estados do Pará, Maranhão, Mato Grosso e Alagoas. Reportagem Paloma Custódio. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, avançou 0,6% em fevereiro na comparação com o mês anterior. É o quinto resultado positivo seguido e o maior nível da série histórica iniciada em 2003. O indicador, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, chegou a 110,9 pontos, superando o recorde anterior de 110,5 pontos, registrado em abril de 2025. O resultado ficou acima do esperado pelo mercado e foi puxado principalmente pela indústria, que cresceu 1,2%. Serviços e agropecuária também registraram alta no período. No trimestre encerrado em fevereiro de 2026, em relação ao trimestre terminado em novembro de 2025, o IBC-BR apresentou alta de 1,1%. Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,9%. O IBC-BR reúne dados da indústria, comércio, serviços e agropecuária e é divulgado mensalmente pelo Banco Central. O índice funciona como um termômetro da economia e ajuda a acompanhar de forma mais rápida o ritmo de crescimento do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Top Serrana, o portal que conecta você com música, jornalismo, cultura e comunidade. Conteúdo, participação e alto astral. Todos os dias. Uma rede formada a partir de relacionamentos e parcerias. Top Serrana, sua casa na internet.